a Karen Brown, que é uma colunista, que é a principal colunista da Reuters de commodities agrícolas, publicou um artigo mostrando que realmente os números, principalmente do milho, surpreenderam o mercado de uma maneira jamais vista, porque sempre houve um ajuste em áreas de colheita, principalmente no finalzinho, 2, 3 meses após o fim da colheita, 1, 2 meses, na verdade, após o fim da colheita, o que é normal, porque há áreas que tiveram baixa produtividade, os números ainda estão sendo coletados. Os Estados Unidos é muito grande na produção agrícola, né? Muito maior do que o Brasil, mas muito maior realmente do que o Brasil, então é normal vir esse ajuste. E os maiores ajustes em área colhida de milho tinham ficado ali na faixa de 500 mil acres, e agora veio uma porrada de 1,5 milhão de acres a menos. Isso reduziu a oferta dos Estados Unidos ali em 5 milhões de toneladas do cereal. Então, isso realmente acabou pegando de surpresa o mercado. Todos esperavam uma elevação no número da oferta e veio essa pancada, essa redução muito grande. Na soja também, o mercado esperava um pouquinho de aumento e veio uma redução muito, muito forte nos números de oferta lá dos Estados Unidos. Na sexta-feira, o mercado repercutiu esse relatório, trabalhou em alta, basicamente em todas as commodities. Deixa eu compartilhar com vocês a tela para nós vermos o fechamento da sexta-feira. Hoje não está tendo movimentação, mas o milho voltou a operar acima de $6,75 bushel. A gente vê aqui, por esse candle, o movimento da quinta-feira, na data de publicação do relatório, e vemos que na sexta-feira ele estendeu a alta. O trigo, que veio com relatório mais baixista do que outras commodities, ele está numa acumulação agora aqui na área de baixo, também não sai muito do lugar. E a soja estendeu a alta, 0,61%, um movimento muito parecido com o milho. A diferença está onde estão os candles em relação às médias móveis. Aqui nós vemos que eles estão bem acima de de todas as médias móveis que eu tracei. Eu costumo trabalhar com 50 períodos, 100 períodos e até 200 períodos aqui, mas pode ser colocado uma de 20 períodos, sempre aritmética, não trabalho muito com exponencial, e nós vemos que elas estão todas acima dessas médias móveis, e o RSI ainda está em 60 pontos, e aqui nós já começamos a ver. Aqui no finalzinho do ano passado, houve um cruzamento da média de 50 para a média de 100, e aparentemente ele vai ter mais um cruzamento aqui. E a média de 200 começa a ficar abaixo de outras médias móveis. Então, o mercado realmente olha que a safra brasileira, ela vem para suprir grande parte da demanda, com toda certeza, o Brasil vindo com mais de 150 milhões de toneladas de produção. O clima ele tem ajudado, infelizmente o Rio Grande do Sul é a exceção pelo terceiro ano consecutivo, mas outros estados têm colocado reporters de boa produtividade. Até o Rally da Safra, que é o mais famoso aqui do Brasil, ele finalizou a primeira parte e ele está estimando uma produção brasileira de acima de 153 milhões de toneladas, então em linha com o que o próprio USDA trouxe na última quinta-feira, em linha com outras consultorias. Eu tenho, pelos que eu converso com os clientes e os reportes de produtividade, que a gente vem um pouquinho abaixo de 153. Eu acho que a gente está ali mais entre 150,8, que é o número que eu coloquei no mercado, mas até 151, 151,5, eu acredito que o Brasil tem uma boa chance de produzir. Eu acho 153 um número muito otimista, mas eu espero que realmente venha. E como vocês que assistem o programa, vocês já sabem, o impacto desse aumento muito grande na safra brasileira não vai vir na Bolsa Chicago, ele vai vir nos prêmios de exportação. Claro que você tira um pouquinho o ímpeto de alta lá de uma entre-safra mais apertada devido a essa redução que o USDA trouxe. De qualquer maneira, a Argentina está aí com uma quebra muito grande. A Argentina é o principal player global de farelo e óleo de soja, do complexo soja. Felizmente para a China, principalmente o Brasil, assinou o protocolo fitossanitário no meio do ano passado e nós podemos exportar farelo para lá. Então, numa eventual alta muito forte dos prêmios de exportação do farelo na Argentina, há o Brasil para poder suprir, mas é natural que pela arbitragem entre os dois países o nosso prêmio acabe
subindo também, mas para atrair o cliente para cá, vamos deixar ele um pouquinho mais competitivo. Na semana passada, nós também tivemos as notícias vindo lá da ANEC que o Brasil exportou aproximadamente 300 mil toneladas de soja para a Argentina, mostrando como que está o aperto. Eles podem perguntar, pô, mas a Argentina, um país tão pequeno, vai produzir ali 45 milhões de toneladas, segundo a USDA, ainda acho muito otimista. Ele tem tanta relevância assim no mercado internacional de soja? Tem, devido à sua importância no complexo de soja, no esmagamento e exportação. Então, se houver uma quebra muito grande lá, com certeza isso vai afetar no balanço global. E os preços no físico caíram na semana passada, mas eles caíram devido não à Bolsa de Chicago, mas ao prêmio de exportação e ao dólar aqui. Também teve uma leve alta na sexta-feira, mas ele tem um movimento de baixa aqui, deixa eu colocar no gráfico diário, fica mais fácil para nós visualizarmos. Olha a queda que ele teve aqui praticamente desde o dia 4 até agora, aqui uma muito grande, saindo de 5,50 e vindo para 5,11 no dólar futuro. No spot ele fechou a 5,9, 5,8. Não estou lembrado agora. Isso acaba tirando realmente preço das commodities em reais aqui no Brasil. Além disso, nós vemos os prêmios, que é aquilo que nós comentamos do mercado físico, trabalhando em queda. A gente vê aqui que abril voltou a ser negociada na faixa de 28 pontos acima de Chicago, uma queda de 7 pontos na última sexta-feira. E cada vez que a colheita ela avança aqui no Brasil, e no Mato Grosso o trabalho já foi iniciado, já estão avançando bem por lá. Daqui a pouquinho o Paraná começa a colher, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Goiás começam a ganhar ritmo na colheita, oferta começa a chegar no mercado. Ainda mais no momento onde o produtor está pouco comercializado, face a outros anos, vai ter muita soja para comercializar, além do percentual baixo, uma quantidade muito grande, e isso vai acabar derrubando os prêmios de exportação. O que pode impedir uma queda desse prêmio seria a China voltando a comprar forte. A China ela está um pouquinho devagar nas compras agora. A gente tem recebido reporters lá de que a quantidade de pessoas infectadas com Covid aumentou bastante. A OMS tem alertado que os informes de mortos lá não estão certos, segundo a Organização Mundial da Saúde, mas na última semana teve um dia só que a China reportou 60 mil mortes, desde a maior quantidade de mortes, desde que foi colocado a reabertura total da economia. Então, durante um período, nós deveremos trabalhar com uma grande quantidade tanto de infectados quanto de mortes, porque eu acredito que a China está buscando essa imunidade de rebanho. E isso vai perdurar durante algum tempo. Ainda mais que eles começam a ter um volume de viagens muito grande agora, devido ao feriado lunar, que começa no dia 22, mas como existe um ritmo menor de atividade agora, desde 1º de janeiro, que foi o ano novo aqui no Ocidente, até o final do feriado lunar, lá que começa no dia 22, vai até o dia 29, as pessoas já estão viajando já na China, a gente vai ter ainda um ritmo menor de compras, um ritmo menor da atividade econômica por lá e um crescente número de infectados por Covid. Então a gente vai ver notícias num dia animadas com o mercado chinês, com a reabertura, no outro dia notícias negativas dizendo que o número de infectados está crescendo bastante. Um exemplo disso é o petróleo hoje. Petróleo caindo 0,56% agora no vencimento março, $79,66 o barril. Então ele subiu desde a reabertura, o anúncio da reabertura total, aumenta a demanda por combustíveis, ele acaba subindo bastante. Eu quero mostrar uma notícia para vocês do petróleo, porque ontem eu recebi uma pergunta no meu Instagram, que eu abri uma caixinha lá, perguntando sobre o porquê que a China não estava comprando petróleo na Rússia sem fazer uma troca de nota.
Eu confesso que eu não entendi bem qual que era a pergunta, a troca de nota no mercado internacional, mas eu imagino que a pessoa estivesse falando sobre uma operação chamada back-to-back, que ela compra numa origem e já vende na outra origem de uma maneira bem rápida, e ela faz uma arbitragem no diferencial. Petróleo, o basis chama-se diferencial. Então ela compra o petróleo com basis, com diferencial mais negativo, né, menor numa origem, e vende mais alto num outro destino. Isso é muito comum no mercado de todas as commodities, é até por isso que grandes tradings possuem os seus hubs de negociação em lugares que normalmente tem algum benefício fiscal, algum benefício tributário. E aí você destaca a Holanda, que já teve ali Rotterdam, conhecido como mercado de Rotterdam, foi o principal mercado de petróleo do mundo. Nós temos ali a Singapura, ganhou uma importância muito grande, Suíça, Malásia, Indonésia. Então, esses países, eles costumam sediar essas trading houses e esses hubs de negociação, primeiro porque eles não entram muito em conflito com relação político, né? Eles ficam mais isentões ali, muitas vezes eles nem embargos eles entram, ou embargando mesmo, ou entrando em embargos de outros países, e eles têm um imposto muito baixinho. Então é mais fácil você negociar lá. Como o petróleo da Rússia está com um desconto muito grande, e isso vem lá dos Urais, já que ele não pode mais vender diretamente para a Europa, esse desconto chega a estar acima de $32 por barril, face ao Brent, ou seja, em relação à cotação da bolsa do Brent, há um desconto de $32, mas até para outros destinos como a Ásia, há um desconto muito grande. Empresas que estão sediadas em outros como é o caso de Indonésia, Malásia, Singapura, eles vão comprar esse petróleo da Rússia com esse desconto enorme e vão revender esse petróleo para um outro destino, arbitrando esse diferencial. Se ela compra com desconto de menos 32 e vende com um desconto de menos 20, ela ganha $12 por barril na arbitragem. E mesmo assim, quem está comprando desses hubs nesses países tem uma vantagem de comprar o petróleo com um desconto acima de $20, já que a Arábia Saudita, por exemplo, está positivo em $1,50, $2, até $9 se for um petróleo super leve. Então essa é uma operação muito comum, mas isso não é troca de nota, isso é uma operação back-to-back. No passado, durante o período de Guerra Fria, isso foi usado para mascarar a origem, e até hoje utiliza isso, porque, vamos falar a verdade, né? Poucos são os países que têm uma situação interna tranquila que produzem petróleo, né? Principalmente os países do Oriente Médio, ali mais tipo Iraque, Irã, Kuwait, na África ali, Angola, Nigéria, são países que têm uma certa instabilidade política no país. A Nigéria, principalmente, ainda tem o conflito com Boko Haram, a Angola, mais para o interior, tem alguns problemas também, Irã nem precisa falar nada, sancionado também, Líbia, Síria. Então, essas grandes tradings, como a Vitol e a Trafigura, que são as maiores tradings no segmento do petróleo, elas conseguem comprar esse petróleo nestas origens e revender para outros destinos, fazendo essa operação de back-to-back. Ela compra, faz a contabilidade dela com os documentos e emite os documentos de venda dela, muitas vezes omitindo de qual que é a origem. E uma das operações que eu comentei que era possível fazer é comprar um navio maior de petróleo, um VLCC, por exemplo, que chama-se Very Large Crude Carrier. Esses são os maiores navios que transportam petróleo no mundo, e eles têm capacidade de transportar até 2 milhões de barris numa única viagem. Então eles compram o VLCC, levam para algum outro porto ou alguma estação offshore, e eles podem vender ou integralmente esse petróleo para algum destino, ou melhor ainda, eles fazem um fracionamento desta carga. Eles transferem esta carga para um navio menor, ou um navio Suemax, um navio Aframax, por exemplo. Um Aframax tem capacidade de 600 mil barris. Então você pega um navio VLCC de 2 milhões de barris, você consegue fazer quase 6 cargas de petróleo em navios menores, arbitrando esse diferencial e potencializando o seu ganho. E eu respondi isso ontem, lá na caixinha de pergunta. E hoje saiu a notícia
aqui na Reuters, e agora eu perdi a notícia só porque eu ia mostrar para vocês. Deixa eu ver se é essa daqui. Só um segundinho. Não, essa é a queda das exportações. Achei, olha aqui, ó. Essa notícia foi publicada há 10 horas atrás, então foi depois do que eu respondi a pergunta lá no meu Instagram. E olha só, petróleo russo é embarcado para a Ásia em superpetroleiros chineses em meio à escassez de navios. Então, desde que a Europa e os Estados Unidos colocaram um teto no petróleo russo e um embargo nas compras de petróleo marítimo, vindo lá dos Urais, que é uma região da Rússia que produz bastante, o desconto veio forte. E a proibição de comprar navios quer dizer que navios que tenham bandeira, principalmente norueguesa, bandeira grega, não vão poder operar lá, porque as seguradoras, os P&I Clubs, não vão fazer a cobertura desta embarcação. Então, teriam que buscar navios em outras origens. Qual que é o problema? Navios Aframax são navios que têm capacidade de quebrar o gelo. Então, eles conseguem transitar em mares congelados porque eles têm esta capacidade. Só que Índia, que está comprando petróleo na Rússia, e China não possui esses navios, porque elas não precisam ter esses navios. Você não vai ver o mar congelando na costa chinesa, muito menos na costa indiana. Só que eles têm os VLCCs, esses navios gigantescos. Então, em meio à escassez de navios menores, a China e a Índia estão mandando o superpetroleiro para lá, comprando esse petróleo com um desconto muito grande, trazendo para sua costa, para os seus portos, e fazendo esta operação de STS, de ship to ship, para poder fracionar a venda desse petróleo. Então a matéria fala exatamente aquilo que eu comentei ontem. E essas operações de back-to-back, elas são muito comuns no mercado, tanto que a Petrobras já teve um trading hub lá na Holanda negociando petróleo. Agora ela fechou, alguns anos ela fechou esse trading hub. Mas se você for para as empresas de açúcar, por exemplo, vocês vão ver que todas as empresas, mesmo as brasileiras, elas possuem um hub de negociação lá na Suíça ou na Holanda, o que é normalmente comum porque elas arbitram o basis, arbitram o diferencial. Outro dado interessante agora com as viagens, que muda um pouquinho a dinâmica global, é que as exportações chinesas de derivados, segundo a matéria aqui, elas podem cair até 40% agora em janeiro. Mas lembrando que a China vinha batendo o recorde de exportação de derivado, ainda mais após a entrada em operação de 2 refinarias novas por lá, e as duas juntam uma capacidade de processamento de mais de 1,5 milhão de barris dia. Só que agora a China volta-se para o mercado doméstico, já que há uma quantidade imensa de pessoas que vão viajar, então as exportações reduzem e elas olham o mercado doméstico. Então há uma projeção aqui de como ficará abaixo essas exportações agora de diesel, gasolina e combustível de aviação, que devem cair agora após um recorde no final do ano passado, né? Olha a quantidade de exportação que foi realizada no finalzinho do ano passado. Mas olhem a margem de processamento do petróleo das refinarias chinesas, o chamado crack spread. Compra um petróleo com 10, 15 dólares de desconto, processa e vende o derivado a preço de mercado. Não tem negócio melhor no mundo. E aqui mostra o total de viagens durante o ano novo lunar, como ele vai crescer. Aqui, ó, 2022 foi menor do que 2019, aqui estava no início do Covid. Aqui, 2022, eles ainda estavam sobre a política de Covid zero, e agora, 2023, deve aumentar esse número de viagens ali devido à reabertura da economia. Então, é uma boa notícia, acaba sendo uma boa notícia para o petróleo. Nós temos que ver no retorno desse feriado lunar lá na China como que ficará a demanda. Será que a China vai ser
um novo fomentador de alta de preços da commodities, eu acho que eu vou até produzir um vídeo específico sobre isso gravado. Indo já para as commodities agrícolas, na última sexta-feira a gente teve uma leve alta de 1,5%, leve em comparação com as quedas que tiveram no preço do café desde agosto do ano passado. E ele tem um suporte aqui na faixa de 150, ele passa a ser quase que um suporte psicológico, e ele veio testar aqui 142, foi a mínima dessa cotação no dia 1º, no dia 11, desculpa, no dia 11, semana passada, na quarta-feira, ele veio testar os 140 centavos de dólar por libra-peso e voltou a subir. Os fundos, na sexta-feira, saiu dados do CFTC, que é aquele órgão parecido com a CVM nossa aqui, que monitora posições em derivativos agrícolas. E no caso do café, os especuladores aumentaram a posição vendida. E aumentaram em 18 mil lotes, considerando contratos futuros de opções, um aumento de 18 mil lotes. Não é a maior posição vendida deles, mas já começa a ter realmente um aumento. A maior posição vendida deles foi em 2019, mas também aquele período era normal. Quando nós olhamos a posição short, eles estão com 56 mil contratos vendidos. No café, eles aumentaram em 14 mil contratos essa posição. Você vê que aqui ele está crescendo. Então, especuladores ainda olham para a oferta ou para o balanço global do café e vem a possibilidade de mais quedas. Não acho que vai voltar para 120 centavos, que era o que estava no início de 2021, mas também não descarto mais quedas. Mas a minha visão maior, vamos assim, se eu fosse separar, 65,5%, eu colocaria um viés de alta para o café mais próximo à colheita aqui do Brasil. Quando realmente a gente tiver os números que estão chegando no mercado, a gente vai ter uma visão mais clara de como que será a oferta. Dados com relação à recessão, eles estão saindo, mostrando que talvez a recessão não seja tão grave quanto se esperava, ainda há muita coisa para acontecer, para cravar isso, mas as conversas da recessão parece que estão travando, né? A gente está postergando. Está vindo a recessão, mas não é agora, vai ser amanhã. Chega amanhã, não é agora, vai ser depois de amanhã. Então parece que essas conversas da chegada da recessão, elas estão ainda se encaminhando. Por isso que é bom ficar atento, não tomar nenhuma decisão precipitada, acreditando que não vai ter ou que vai ter e será profunda, porque é algo que está sendo desenvolvido. Particularmente, vocês sabem da minha visão, eu não mudei ainda, eu acredito que se vier uma recessão, ela vai voltar muito rápida e talvez nem venha uma recessão nos Estados Unidos, mas não sou especialista e recomendo que vocês acompanhem quem entende do assunto, eu entendo um pouquinho só disso daqui. Como eu mostrei para vocês, os relatórios, eles vieram neutros e o CFTC divulgou seus números também para todas as commodities, só que ele não absorve o número da quinta e da sexta-feira, porque ele vai medir de quarta até quarta-feira. Então, o que eu estou mostrando aqui vai até quarta-feira, um dia antes do relatório do USDA. E no milho houve uma redução, e uma redução grande nas posições. Os especuladores das posições líquidas reduzirem 46 mil contratos, eles estão comprados ainda em 149 mil, mas foi realmente uma redução muito grande nas posições. Provavelmente, eles devem ter recomprado essas posições na quinta-feira, porque o movimento realmente foi muito, muito grande. Então, mas o mercado ainda aposta na alta do milho, que ficou com o balanço muito apertado. Vamos falar a verdade, o balanço do milho ficou muito apertado. Na soja, houve também uma redução de 11 mil contratos, 131 mil eram as posições. A situação ela é muito parecida com o milho, ou seja, essas posições vão até quarta-feira, véspera da divulgação do relatório. E sabe o que aconteceu aqui? Eu explico certinho. Todo mundo estava apostando que o USDA traria um número baixista para as cotações com um aumento da oferta norte-americana.
Isso era consenso de mercado, inclusive eu acreditava nisso. Então todo mundo foi liquidando, foi realizando as operações, vendendo os seus contratos que estavam comprados, porque provavelmente o preço cairia e se eles estivessem vendidos, eles conseguiriam aproveitar esse movimento. Já imaginou quem tinha put de Americanas, quanto de dinheiro que ganhou comprado put, né? Quem estava vendido em put da Americanas se ferrou. Mas quem estava comprado em put, imagine quanto que deve ter ganho. O problema com o relatório veio ao contrário, então eles vão ter que recomprar essas posições porque o movimento simplesmente disparou, mas no último do CFTC eles reduziram a posição comprada em 11 mil contratos, e no farelo eles aumentaram. Houve um aumento aqui ainda em 834 contratos, estão com 142 mil contratos comprados do farelo, o que é recorde, e isso é devido à Argentina. Olha onde que está a marquinha aqui das posições long no farelo de soja, e isso vem lá da Argentina, porque realmente o país vive uma situação complicada. O que eles acabaram fazendo na última quarta-feira, e aí o USDA tem pouca influência, é as posições do açúcar. O açúcar, eles reduziram bem as posições aqui, ó, 64.962 contratos foram liquidados na última semana, já estão em 174 mil contratos posicionados. Ainda é uma posição muito alta, nós vemos aqui no relatório que ainda é uma posição alta. Sazonalmente, eles estavam com a posição long a maior desde 2017 e agora eles já começam a reduzir. Então, há um aperto de curto prazo, mas no médio ou longo prazo a gente pode ter uma oferta melhor de açúcar, ainda mais que a temporada vai começar mais cedo aqui. E para nós finalizarmos, aqui no Brasil ainda, o milho começa a fazer um movimento de consolidação, estamos chegando no finalzinho da temporada, na sexta-feira 0,38% de queda, e o boi ladeira abaixo, né? E esse boi, eu digo para vocês, só não está caindo mais porque o pecuarista está com uma boa capacidade de retenção, já que o pasto está muito bom. Mas daqui a pouquinho a gente sai das águas, vai para o coxo, daí que começa a temporada de seca, com a chegada do outono e do inverno, essa capacidade de retenção é reduzida e aí tem que sair venda, então eu acho que pode ter uma pressão de baixa aí no médio prazo para a arroba do boi ainda aqui no Brasil. Isso faz parte do ciclo pecuário, todo mundo falava do ciclo pecuário há 1 ano e meio, 1 ano atrás, agora vocês estão vendo acontecendo ainda este ciclo. Então é isso, chegamos ao final do programa, deixa eu ver as perguntas. Primeiro, pessoal, vamos dar o like, não custa nada, dá o like aí e ajuda o canal. Ó, o Júlio aqui, ó, Sérgio Real no USDA. Já imaginou, Gil, se ele faz a mesma coisa que ele fez nas Americanas? Isso aí, passando para mais um dia de aprendizado, chato curso, eu cancelei minha assinatura porque não estou conseguindo acompanhar. Está pago, Rosa, que pena, a gente está mudando agora o Commodity Invest Academy, mas tenho grande interesse, estou aguardando sua oportunidade, mais problema. O curso nosso tem um QR Code aí, você assistindo pela BMC, o curso de imersão em commodities. O curso do CFTC, Marco, sai hoje, na sexta-feira sai, mas ele sai hoje, aí com relação ao CFTC do petróleo, mas como é feriado lá, não sei se vou conseguir publicar hoje, mas amanhã eu publico lá no nosso aplicativo. Então, quem tem interesse no curso, tem um QR Code aí na tela, só você fazer a sua inscrição. 4, 5 e 7 de fevereiro, tem presencial lá na BMC News e ele tem transmissão online também, mas as vagas são limitadas. Se você tem interesse, preencha o formulário e a equipe comercial entra em contato com vocês. Então, todos tenham um ótimo dia e voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Agora vocês ficam na BMC News como pré-market. Bom dia